Olá pessoal, vamos para mais um vídeo? Hoje vamos falar sobre fé direciona para religião. É um tema interessante da gente meditar, falando de fé e falando de religião. Tem muitas coisas a respeito disso, muitas informações e é bom a gente dar uma analisada. Mas antes, se você ainda não foi inscrito no canal, vai lá, inscreva-se no canal e se você já foi inscrito, aciona o sininho, tem um sininho aí embaixo, aciona ele que aí você vai sempre receber esses pequenos vídeos, sempre vídeos de 5 a 10 minutos no máximo, mas sempre um tema muito interessante para se meditar, tá bom? Olha, para nós começarmos nossa reflexão, nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que ele fala lá sobre fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, olha só que interessante, ele falando sobre fé e falando sobre, dizendo que ela é, na verdade, o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quer dizer, de repente nós não vemos, mas sabemos que ela existe. Isso é fé. E nós esperamos algo, falando de fé, e nós esperamos algo. Quando nós falamos de fé, e principalmente se a gente tiver que associar à religião, é importante nós analisarmos e ver o seguinte, olha, quais são as religiões que existem? Bom, existem várias religiões, né? Se a gente for analisar todos aqui, 10 minutos com certeza não daria. Mas nós vamos olhar só três, as principais, que é o cristianismo, né, o que é predominante no Brasil hoje. Também o judaísmo, que é especificamente do povo judeu, o povo de Israel. E também o islamismo, né, que é dos muçulmanos, é a religião dos muçulmanos. A origem delas, começando pelos muçulmanos ou pelo islamismo, o islamismo ele é originário, olha, queria só salientar aqui também, essas três religiões aqui, todas elas são originárias de Abraão, tá? Vem lá dos filhos de Abraão, na verdade, né? Não foi Abraão, mas descendeu dos filhos dele. Olha, começando pelo islamismo, né? E falando da origem dela, ela originou em Ismael. Ismael era filho de Abraão com Agar, né, a serva, a egípcia, e aí ele saiu e dele formou uma nação chamada os árabes. E tem outras também lá do Oriente que todos eles seguem o Alcorão, que é como se fosse a Bíblia nossa, né? A Bíblia deles. Então eles creem em relação a Deus também, né? Um único Deus, igual nós queremos também, só que eles entendem, aí agora falando do cristianismo, eles entendem que o cristianismo é politeísta porque crê em três deuses, Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, Deus Filho, Jesus Cristo, o que veio à Terra, e Deus Espírito Santo, quer dizer, eles entendem dessa forma, mas nós não, o cristianismo não entende três deuses, entende um Deus só, triuno, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, apenas um Deus que está sempre, e é claro que a gente vê lá no Novo Testamento, que deixa muito claro isso. O islamismo, ele crê na Bíblia Sagrada até os evangelhos, né, os profetas, a lei, ele crê nisso e ele conduz tudo aquilo como sendo um só Deus. E quando chega a Jesus, ele crê em Jesus como um dos profetas e depois Maomé, que escreveu o Alcorão, o último profeta. Ele não crê em Maomé como Deus, antes eu até pensava que era, mas não é. Ele crê em Maomé como o último dos profetas, né, o islamismo. E em relação ao judaísmo, os muçulmanos, eles creem que os judeus são idólatras. Por quê? Porque eles adoraram o bezerro de ouro lá no deserto, durante o período em que Moisés estava no monte, os 40 dias, né, orando e jejuando e buscando a lei de Deus para o povo. Quando ele desceu, ele encontrou eles adorando o bezerro, que foi feito por Arão, a pedido do povo, claro, mas ele estava ali naquele período de adoração, então eles consideram ali, até hoje eles consideram os judeus como idólatras. Essas são as três principais religiões. Mas considerando a religião agora, todas as religiões realmente conduzem à fé. E a fé é em quê? A fé no Criador, a fé na salvação, a fé, no caso, nós consideramos assim, na vida eterna, e de fato é, tá, gente? Olha, eu não tenho dúvida disso não, tá? De fato é, mas todos eles consideram esse direcionamento da fé levando, agora falando de religião, levando para o Criador do universo. E nós, agora falando do cristianismo, o cristianismo é dividido em duas
dois grupos, né? Os evangélicos e os católicos. E o cristianismo, ele crê em Jesus Cristo, ele crê, né, em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E qual que é a ligação disso? É porque quando Deus, lá do Jardim do Éden, quando o homem pecou, até o tempo de Jesus Cristo, ele fez várias alianças com o homem e uma delas é a aliança com Jesus Cristo. Quer dizer, na verdade foi a última aliança, né? E esta aliança é totalmente suficiente. É a aliança onde o sangue de Jesus foi derramado na cruz e aí o sangue de Jesus derramado na cruz, ele estabelece um elo de ligação entre Deus e o homem. Porque o homem estava separado de Deus, mas através disso o homem se liga totalmente a Deus. Agora, o fato de ser ligado eternamente, aí falando da igreja, né? Porque o nome igreja, ele traz para nós essa ideia de corpo, de unidade, não uma igreja com uma placa, uma denominação, mas agora a igreja como o corpo de Cristo de uma forma universal e, consequentemente, tanto os que morreram quanto os que estão vivos e até o arrebatamento, todos aqueles que se converterem a Jesus Cristo, são chamados de igreja. Esta é a convicção plena que nós temos da religião que nos leva de fato a Deus para uma vida eterna com Ele. E Deus, olha só, é tão interessante, falando essa obra completa, é que Deus lá no Jardim do Éden, Ele soprou o fôlego de vida no homem e isso estava dentro dele que foi passado para dentro do homem. O homem foi formado do pó e isso leva a uma necessidade de voltar para esta origem que é o Criador, e o homem tem buscado isso. Desde os primórdios, o homem tem buscado isso, e quanto mais a gente caminha, mais a gente vê e tem convicções de que isso realmente é verdade. E nós queremos, de fato, morar com o nosso Pai. Por isso Jesus Cristo ele ensinou na oração, começando a oração, né, do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais nos céus, falando de que Ele é um Pai de todos nós. Todos nós quem? Todos aqueles que foram criados, mas aqueles que o conceberam e que identificaram Ele, criaram a identidade dele como Pai, reconhecendo Jesus Cristo como Salvador. Por isso é necessário reconhecer Cristo como Salvador, declará-lo como Salvador. Quando nós o reconhecemos como Salvador, o sangue dele é vertido sobre nós. Aquele sangue que foi lá no Calvário há 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos atrás, e de repente hoje nós o recebemos em nós. E aí nós nos tornamos cristãos através disso. Aí falando do cristianismo, né, essa é a nossa convicção, claro, e nós temos a absoluta certeza que isto é verdade. E é claro, vamos dizer que toda religião diz que a dele é verdadeira? Olha, eu não quero saber das outras. E eu digo que o cristianismo é verdadeiro e ele leva a uma vida eterna. Porque esse tempo aqui vai passar. Dura 80 anos, 90 anos, talvez um pouco mais para alguns, a maioria menos, infelizmente, né? Essa é uma realidade hoje. Mas quando esse tempo passar, nós vamos para uma vida eterna com Ele, aqueles que reconheceram a Cristo como Salvador. Então é necessário declarar que Ele é o Senhor e Ele é o Salvador. Se você já fez isso, permaneça firme no Senhor. Se você ainda não fez, faça isso agora, onde você está. Vendo esse vídeo agora, declare que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador da sua vida, para que você tenha uma vida nova no Senhor e a partir de hoje você possa ser um cristão autêntico e verdadeiro e de fato, o dia que você fechar os olhos aqui, você possa abrir os olhos lá com Ele na glória, como Ele falou para aquele homem arrependido na cruz, olha, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então é importante que nós o reconheçamos como Senhor e Salvador. Amém? Tome essa decisão, faça isso. E olha, para você que está assistindo esse vídeo, se você gostou, deixe o seu like aí. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se já for inscrito, acione o sininho para você receber sempre os nossos vídeos e compartilhe com alguém que precisa de ouvir. Eu tenho certeza que outros serão edificados também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá? Deus te abençoe e fica na paz.